Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos fazer hoje a correção da prova de vocês. Mas tia Juliana não é o que está na agenda, beleza? O que é que vocês vão fazer? E muito embora o vídeo não esteja correspondente à agenda, porque eu resolvi antecipar a correção da prova de vocês, mas façam o que tá, a página que tá pedindo na agenda, tá bom? Então não fiquem preocupados não. Só veja a aula, corrija a prova de vocês. Faça a correção, porque tem todas as questões, eu trouxe todas as questões e a forma correta, a resposta correta, então fica tudo bem, só pra gente não ter que depois dar continuidade com os conteúdos e voltar para corrigir a prova. Bom, por isso que eu fiz essa antecipação aí, mas a resposta, aliás, a atividade que for feita, que for passada, só vejo direitinho. Se for passado no Classroom, então não se preocupem que depois eu deixo lá o PDF no próprio Classroom. É só ir lá ver se tem, que eu deixo lá, tá bom? Então não se preocupem não, fiquem tranquilinhos. Então vamos para a correção. Bom, o conteúdo de vocês foi todo sobre ética. E no caso de ética eu coloquei bullying, bastante bullying, algumas questões sobre a prática dessa falta de ética, né? Então vamos usar canetinha para fazer as nossas questões. O bullying é um fenômeno antigo nas sociedades. Atualmente a atenção a este fenômeno tem sido maior em função de ocorrências de violência nas escolas. Marque com vezes afirmativas que forem verdadeiras e com Fs que são falsas. O bullying é identificado em qualquer ato de violência ocorrido. Não, gente, essa não é uma afirmativa correta, porque existem atos de violência que não estão ligados ao bullying. Para ser bullying, a gente tem que lembrar aquelas características como a repetição, a intencionalidade. Então, aquelas tópicos que foram trabalhados nas aulas anteriores. Então, não é toda violência que a gente pode caracterizar como bullying, né? Esse termo, item B, esse termo normalmente ocorre nas relações interpessoais, em que há uma relação desigual de poder. Acontece quando algumas pessoas, quando eu falo pessoas é porque atinge várias faixas etárias, né? Então, se sentem numa situação mais favorecida e por isso usa desse favorecimento para fazer com que o outro seja inibido, seja exposto, humilhado. Então, correto. Item C. O bullying ocorre geralmente entre o elemento mais forte e o mais fraco. Para entender esse item C, a gente vai lembrar de filmes que a gente já assistiu, de seriados, em que garotos com estrutura corpórea mais forte intimida aquele que tem uma estrutura às vezes um pouco mais magro, mais menor, e eles faz uso dessa diferença física para impor ou brincar, ou intimidar, ou humilhar o outro, né? A violência no bullying pode ocorrer de forma verbal ou física, correto? Além das agressões físicas, como a gente pode observar nos relatos, nas várias realidades, acontece também verbal. Então, a exposição de um colega, as brincadeiras que faz com que o outro... Brincadeiras que a gente já trabalhou nas aulas passadas, né? O termo brincadeira, que vem cheio de sentido de menosprezar, de humilhar, de expor o outro. Então, ela acontece de uma forma física e verbal. E tem as atitudes agressivas no bullying não são intencionais, elas são sim. Essa também é uma das principais características do bullying, é a intencionalidade. Segunda, por diversas vezes já vimos nos noticiários, jornais, a violência armada de alunos contra colegas de turmas e professores. Este fenômeno ocorre em quase todos os lugares, não havendo explicação única para o fato. Fazendo a reflexão sobre este tipo de violência, podemos concluir que o bullying é um fenômeno que se estende a todas as realidades. As orientações são incapazes? Não, as orientações elas são capazes de prevenir e são responsáveis por prevenir tais atos. Então, o fato de estarmos estudando, o fato de estarmos analisando os impactos causados, as consequências causadas pelo bullying, é uma forma de prevenção. Então, o bullying só é realizado por crianças, também não. O bullying atinge várias faixas etárias, como adolescentes e adultos também. O bullying é apenas uma violência verbal. Além de verbal, a gente tira aqui o apenas,
Além de verbal, é uma violência também física. Então, item correto, item A. O cyberbullying é um tipo de bullying feito através de redes sociais celulares. Trabalhamos bastante isso. É quando acontece o que é vivido nas escolas, nas ruas, ela vai se estender às redes sociais, só que com impacto maior, com uma proporção maior, com uma capacidade de atingir várias pessoas, e fica também difícil de se controlar, porque o que cai na internet não tem, se perde o controle a partir do momento que você posta, né? Então as redes sociais acabam em várias situações aumentando a proporção do bullying ou ao poder de alcance. Quarta, quais atitudes podem ser tomadas para deter o avanço do bullying escolar? Escutar os alunos, sim, é sempre necessário, principalmente aqueles que se sentem vítima. Procurar defender o confronto entre alunos que se estranham e compreender os dois lados, entender e chegar através da conversa a um resultado positivo. Notificar pais pelas ocorrências. Na verdade, os pais são notificados de qualquer coisa que acontece na escola. É necessário que os pais estejam junto com a escola também para inibir aí a prática do bullying. Apoiar a criança, adolescente assediado, com certeza, demonstrar apoio a ele, demonstrar que a escola está disposta a combater atos antiéticos como o bullying. Ignorar o confronto nunca será a solução, é sempre importante enfrentar essas práticas. Passar o problema aos pais é sim papel da escola. Escola passa, os professores passam, notificam os pais. Apenas notifica o conselho tutelar. Não é apenas o conselho. A escola, parceria da escola, de família, professores, gestão, todos envolvidos para a resolução e o combate ao bullying é necessário. Utilizar mecanismo de expulsão da escola. A ideia principal não é só expulsar quem faz a prática do bullying, mas trabalhar as pessoas que são adeptas a essa prática para que mudem de comportamento, revejam seu comportamento e parem, não seja mais alguém dessa prática. E mais sendo repetição, a escola normalmente ela toma as medidas, né? Sendo o que for necessário, analisado para o bem de todos envolvidos. Quinta, quais as emoções mais comuns despertadas nas vítimas do bullying? O sentimento de tristeza, o sentimento de inferioridade, mudança de comportamento, a pessoa se torna mais retraída, tem dificuldade de se expor porque tem medo de ser foco aí das risadas dos outros, enfim. Sexta, muitas pessoas usam justificativa de falta de tempo apresentadas pelas famílias modernas. Responda, como o lazer ainda acontece na família de hoje? Digo por quê. Essa questão é uma questão pessoal, eu deixei para vocês realizar aí pensando de acordo com a rotina de vocês, com a vivência da família de vocês, porque é pessoal. A palavra filosofia surgiu na Grécia aproximadamente em 2500 e significa amor à sabedoria. A palavra significa amor à sabedoria, a busca do saber, o amor à razão, buscando o entendimento da construção do conhecimento. Oitava, o papel da filosofia é bastante abrangente. Seus objetivos e metas estão em busca de uma resposta. As atitudes que caracterizam a filosofia são a discussão, a formulação e a análise de bons argumentos, a aceitação de argumentos. Não, a gente não aceita, a gente trabalha, a gente discute os argumentos. Quando eu digo que eu aceito, é como se eu só falasse eu tá certo. Não, na filosofia a gente faz muito mais que isso. A gente vê as ideias, a gente discute as ideias para tentar entendê-las no caso, né? Reprodução de ideias superficiais. Professor, o que são ideias superficiais? São ideias que elas não têm uma análise mais aprofundada. Então a gente não está para reproduzir ideias, a gente está para entender e também para criar novas ideias, ter novas ideias sobre a nossa sociedade. Desenvolvimento do método científico. A gente trabalha, a filosofia ela não tem só essa questão do método científico, mas também de uma forma muito mais abrangente, com a discussão. Qual é a aula de filosofia que não tem a discussão, que não tem o debate, que
que não tenha não exige uma ideia sua, um pensamento seu, uma análise sua. Então, o papel da filosofia, a aula de filosofia, está para os teóricos, mas também está para toda a sociedade. Então, o item correto é o item A. Nono. Como nossa sede de compreender o mundo é tão grande, essa verdade nos exige organizar o pensamento filosófico. Logo, para participar de um diálogo filosófico, precisa-se de perguntas interessantes. A gente entende na filosofia, trabalhamos na filosofia, a importância da interrogação, a importância das perguntas como ponto de inicial, de partida para encontrar novas respostas, construir novos conhecimentos. Então, as grandes teorias, os grandes experimentos científicos surgiram de perguntas de para quê, por quê, de onde vem. Então, a filosofia faz uso recorrente do porquê. A filosofia é uma disciplina ou área de estudos que envolve a investigação, análise, discussão, formação e reflexão de ideias. Qual a importância do perguntar para a formação do ser humano? Extremamente importante, como eu acabei de falar, para a ciência, para as ciências exatas, para as ciências humanas, para todas as ciências. O ponto de partida, o questionamento, o estar em constante questionamento, estar em constante perguntas sobre o que ainda não existe, sobre o que já existe, sobre o que precisa ser melhorado. Então, as perguntas elas são indispensáveis para a construção não só da filosofia, mas de todas as áreas, né? Meus queridos, a gente encerra nossa aula por aqui. Espero que os senhores tenham gostado, tenham aproveitado, tenham tido bom resultado na prova e até mais.